Bom dia, irmãos, graça e paz. Amém? Hoje vamos dar sequência à série sobre generosidade. Esta é a quarta mensagem, penúltima mensagem sobre essa série tão impactante que nós estamos ministrando aos domingos desse mês. Na primeira mensagem, nós tivemos a introdução, os impactos da generosidade na nossa vida. Na segunda mensagem, nós fizemos uma reflexão sobre a diferença entre teologia da prosperidade versus a teologia da generosidade. São duas plataformas que a gente pode caminhar ou rejeitar. Teologia da prosperidade contra a teologia da generosidade. No domingo passado, nós tivemos o tema sobre generosidade do coração. Generosidade do coração. A generosidade não brota do intelecto, não brota um sentimento, do arrepio, brota de um coração transformado por Jesus. Por isso você vai ter muita dificuldade, digo mais, você vai ser impossível você ser generoso se você não tiver um coração em transformação de Jesus. Se Jesus não chacoalhar e transformar a sua vida e habitar no seu coração, você vai lutar continuamente nessa área de generosidade. Então a generosidade, antes de tudo, parte de um coração transformado por Ele. Amém? Então nós tivemos esse caminho. E hoje vamos ter a quarta mensagem sobre essa série, generosidade financeira. Tema polêmico, recheado de discussão, de polêmicas, um tema super tranquilo, super fácil de falar, generosidade financeira. Eu prometo, irmãos, que a proposta dessa mensagem não é transmitir as 7 chaves da prosperidade para você. A proposta dessa mensagem não é também trazer códigos para destravar a riqueza na sua vida. Talvez você queira isso, mas não vai ser a proposta dessa mensagem. Qual que é a proposta dessa mensagem? Humildemente e clamando ao Senhor por sabedoria, eu quero trazer um ensino sobre o olhar das Escrituras a respeito do papel do dinheiro sobre a nossa vida. Então vamos meditar com base na carta de Paulo aos Coríntios, sobre o que o texto fala sobre o papel do dinheiro na nossa vida. Impossível nós vivemos sem dinheiro. Quer dizer, às vezes a gente até tenta, mas o dinheiro faz parte da nossa vida do começo ao fim. Portanto, a gente precisa refletir o papel dele, onde a gente coloca ele na nossa vida. Amém, irmãos? Então, eu convido vocês a abrir as suas Bíblias, capítulo 9 de segunda carta de Paulo aos Coríntios. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 9. Amém? Deixa a sua Bíblia aberta, eu preciso fazer uma introdução e, por favor, preste atenção nessa introdução, que com base nela a gente começa a construir um caminho para chegar no texto. Falar desse tema é extremamente polêmico e algumas coisas a gente precisa pontuar antes. A gente precisa desmistificar 2 coisas sobre o tema do dinheiro. A primeira coisa que a gente precisa desmistificar é que a Bíblia não fala sobre o dinheiro. Dinheiro não tem nada a ver com a Bíblia. A Bíblia fala de coisas espirituais, sobre salvação, sobre redenção, sobre pecado, inferno, céu. A Bíblia não fala sobre dinheiro. Irmãos, fala e muito. Não vamos trazer nenhuma revolução aqui com esse tema. A Bíblia do Antigo Testamento e do Novo fala muito sobre as riquezas, sobre as posses, sobre o dinheiro. Leia Provérbios de Salomão. Está recheado de versos, de ensinos sobre a administração de recursos. Provérbios de Salomão, e o cara tinha autonomia, tinha propriedade para falar sobre recursos. Leia os profetas. Profetas falavam de dinheiro? Sim. Na medida em que eles acusavam a injustiça social. Olha, vocês estão extorquindo os ricos, os pobres. Olha, vocês não estão trazendo os recursos à casa de Deus. O profeta falava sobre dinheiro. Jesus falou e muito sobre o dinheiro. Leia todos os evangelhos, haverá parábolas na qual o mestre fala sobre administração de recursos. O administrador infiel, aquele que conduziu bem os seus recursos. Jesus fala muito sobre riquezas. E Paulo, não diferente, também fala sobre dinheiro.
Você vê as cartas de Paulo, vez ou outra, ele vai mencionar ofertas, vai mencionar recursos direcionados de uma igreja para outra, e que envolve também o seu ministério. Então, a primeira coisa que a gente tem que tirar da cabeça é, a Bíblia não fala de dinheiro, não. Do Antigo Testamento ao Novo, é um assunto que está em pauta também na Bíblia. Amém? Segunda coisa que para desmistificar é que a Bíblia fala mal do dinheiro. Tá bom, eu aceito que a Bíblia fala de dinheiro, mas quando fala, fala mal. Não necessariamente. É um versículo clássico que talvez é usado de uma maneira errada. 1 Timóteo capítulo 6, não precisa abrir, mas diz assim, que o amor do dinheiro é a raiz de todos os males. E muitos cortam a primeira palavra, o amor. E só colocam, tá aí, tá vendo? O dinheiro é a raiz de todos os males, o dinheiro causa sempre o mal. Não. O que o texto está dizendo é o que você atribui ao dinheiro. O problema não é ter dinheiro, é o dinheiro ter você. O problema não é você possuir o dinheiro, é o dinheiro te possuir. O pecado não está intrínseco à riqueza, o pecado está à avareza. Então, o dinheiro em si não é um mal. Passa-se a ser mal quando atribuímos ou colocamos ele num lugar que não deveria estar. No centro da nossa vida, sobre o Senhor, sobre a nossa vida. Então, primeira coisa, recapitulando, a Bíblia fala sobre dinheiro, e a Bíblia não fala contra o dinheiro. Ela analisa o dinheiro. E a partir do momento que a gente idolatra ele, sem dúvida se torna um Deus. Amém? Frente a isso também, outra introdução que eu preciso pontuar, é que quando se trata de contribuição financeira na igreja, aí a gente começa a entrar num tema polêmico. Contribuição financeira num contexto eclesiástico. Existem dois extremos que certamente você vai localizar e sua mente vai projetar personagens do nosso contexto brasileiro. Primeiro extremo são de igrejas e líderes que eles desvirtuam o tema. Eles pegam esse tema importante e destroem ele de uma maneira triste. De que maneira? Pastores e líderes que só falam sobre esse assunto. Só fazem menção ao dinheiro. Palavras que falam um pouco, mas na hora do dízimo da oferta é o principal bolo da liturgia. Louvores que só falam sobre dinheiro. Campanhas só sobre dinheiro. Então, o dinheiro fica como o tema central dessa comunidade. E através de métodos de extorsão, a pessoa tenta fazer, em nome da fé, tirar dinheiro de uma maneira até triste dos fiéis. Acontece isso? Infelizmente muito. Pastores, líderes que falam as coisas mais absurdas em nome da fé. Se você não ofertar, Deus vai quebrar sua perna. Se você ofertar, você vai ter bênçãos sem medidas. Infelizmente, para um não crente, muitas vezes ele relaciona a igreja a dinheiro. Talvez você conheça pessoas que falam assim, todo pastor é charlatão. Todo pastor, no fundo, só quer dinheiro. Toda igreja, no fundo, é um pequeno comércio. Surgiu até aquele slogan, né? Pequenas igrejas, grandes comércios. Então, de alguma maneira, dentro dessa realidade, nós vemos igrejas e líderes que tratam o dinheiro como a parte essencial da liturgia, da vida em comunidade, certo? Infelizmente, é o que está muito em voga hoje em dia. Em contrapartida, por conta desse excesso, surgiu um outro extremo, também errado. Qual? Por conta desse excesso, surgiram líderes e igrejas que ocultam o tema do dinheiro na liturgia. Por conta do excesso, pastores e líderes têm receio de falar sobre dinheiro na igreja, com medo de serem comparados com esses outros líderes. Então não se fala de dinheiro na igreja. Às vezes, quando o pastor vai falar, ele tem vergonha ou receio de pedir as ofertas e as contribuições, com medo de constranger os irmãos. Então, um extremo extrapola os limites, o outro oculta um tema importante. Com base nesses dois extremos, vão se desenvolver duas teologias, muito presentes na realidade brasileira. Por um lado, nós temos a teologia da prosperidade, na qual o dinheiro é um sinal de bênção. O dinheiro é um sinal de vitória. Então, se o cara é rico, se o cara não tem problema, logo ele é alguém abençoado por Deus. E como que ele usa um trampolim para chegar nas bênçãos? Através da confissão positiva. Você aponta o dedo, faz uma cara
de convicção, usa uma voz um pouco mais grave e fala: eu determino, eu declaro curas e vitórias e bênçãos e celeiros cheios sobre a minha vida. Então, a teologia da prosperidade trata o desenvolvimento espiritual no mesmo nível com o desenvolvimento econômico. Em contrapartida, uma pessoa pobre nessa teologia é vista como um fracassado, como alguém que Deus não olhou para ele. Irmão, se sua conta está em vermelho, talvez você está em pecado. Se você está enfermo, talvez você está em pecado. Então, o rico, elevado, o pessoal que está passando em perrengue, tem alguma coisa errada com eles. Em contrapartida, o outro extremo, em vez de usar o dinheiro dessa forma, vai usar de outro. De que maneira? Ele vai politizar a fé. Então, por exemplo, a teologia da libertação, que vai desenvolver na teologia da missão integral, em contrapartida à teologia da prosperidade, eles vão politizar a fé, reduzir a fé às disputas políticas de classes sociais, na qual o pobre é um oprimido e o rico é um opressor. E qual que é o elo disso tudo? O dinheiro. O dinheiro é o símbolo material que oprime o pobre, em contrapartida o rico sobrevive e se dá bem. Então perceba que são dois extremos muito comuns. Deixa eu fazer um parênteses. Talvez aqui nesse auditório, tem pessoas que estão passando por crises financeiras. Como o pastor disse, misericórdia. Talvez a sua conta bancária não esteja agradável aos seus olhos. Talvez você está lutando lutas difíceis na área financeira. Talvez existem pessoas aqui que por conta disso pensa que Deus está te rejeitando. Pensa que Deus esqueceu de você. Guarde o que eu vou falar. A sua identidade, irmão, não está na sua conta bancária. A sua identidade não está na sua conta bancária. A sua identidade está em Cristo Jesus. Sabe qual é o problema da teologia da prosperidade? Que se a gente aplica ela ao parâmetro do Novo Testamento, a gente pode declarar que todos os apóstolos foram fracassados. Apóstolos martirizados, cujo nosso Senhor disse que ele não tinha onde inclinar a cabeça. Pega o perfil econômico de Paulo, Pedro, João, a gente vai falar nessa teologia. Eu não quero seguir esse caminho, não. Paulo pedindo para trazer coberta porque estava com frio. Paulo pedindo para trazer alimento que estava com fome. Ao outro lado também, a gente não pode politizar a nossa fé em ideologias que diminuem a riqueza dessa palavra. Amém? Fechamos a introdução. Então, recapitulando, nós temos um extremo que extrapola os limites em relação ao dinheiro, e temos um outro extremo que oculta esse termo, e trata o pobre como alguém elevado e o rico como um opressor, e o dinheiro é a materialização do mal. Dito isso, vamos ver como Paulo trata esse tema. Amém? Capítulo 9, a partir do verso 6. Capítulo 9, verso 6. Vamos ver para que extremo, para que lado Paulo vai migrar. Para qual lado ele vai optar. A partir do verso 6. Lembre-se, aquele que semeia pouco, também colherá pouco. E aquele que semeia com fartura, também colherá fartamente. Cada um dê conforme determinou em seu coração, não com pesar ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. E Deus é poderoso para fazer que lhe seja acrescentada toda a graça para que em todas as coisas, em todo o tempo, tendo tudo o que é necessário, vocês transbordem em boa obra. Como está escrito, distribuiu os bens aos necessitados. A sua justiça dura para sempre. Aquele que supre a semente, ao que semeia o pão e ao que come, também lhe suprirá e multiplicará a semente, e fará crescer os frutos da sua justiça. Vocês serão enriquecidos de todas as formas, para que possam ser generosos em qualquer ocasião. E por nosso intermédio, a sua generosidade resulte em ação de graças a Deus. Senhor, abra o nosso coração nesse momento, Deus,
para meditar e refletir sobre a Tua palavra, que não seja apenas uma mensagem, mas que a Tua palavra venha mais uma vez transformar as nossas vidas, Pai. Nós clamamos que o Teu Espírito Santo opere e quebre toda a resistência, Deus, contra esse tema, todo um coração duro, Senhor, seja quebrantado em nome de Jesus, Pai, mediante o poder do Teu Santo Espírito, Senhor. Amém. Gente, Paulo não vai para nenhum dos extremos. Paulo fala sobre dinheiro. E ele dedica 2 capítulos da carta aos Coríntios para falar sobre finanças. Então, o contexto é uma crise humanitária estava acontecendo. Lá na Judéia, onde irmãos cristãos, judeus, estavam passando fome por conta da perseguição e sofrendo escassez. Uma crise humanitária estava acontecendo na Judéia, especialmente em Jerusalém. Paulo vai fazer uma coleta, principalmente nas igrejas gentílicas, falando assim, seus irmãos estão passando fome. Eu estou fazendo essa coleta. Vamos ajudar os irmãos daquela igreja? E ele vai citar no capítulo 8 a igreja da Macedônia. As igrejas que eram carentes, que eram pobres. E ele falou, essas igrejas, no capítulo 8, no começo do capítulo 8 ele vai falar, essas igrejas, mesmo sendo pobres, ofertaram generosamente por os irmãos que estão passando fome lá na Judéia. E ele faz a pergunta para os coríntios. E vocês, igreja de Corinto? Vocês que estão habitados, estão localizados num lugar rico, próspero, vocês que são uma igreja rica, vocês vão ofertar como os macedônios ou vocês vão ser negligentes? E a pergunta norte é, como que Paulo vai fazer essa convocação à generosidade? Como que ele vai convocar, como que ele vai mexer com essa igreja para ofertar para outra? Através de uma analogia, usando a imagem de agricultura. Paulo era muito especial, muito estratégico. Ele poderia usar o recurso de Romanos. Qual que é o recurso de Romanos? Pergunta e resposta, pergunta e resposta. Se você ler Romanos, você já ficou, peraí, como que ele... É uma linha de raciocínio, lógica, que ele vai conduzindo a reflexão. Paulo não usa a estratégia de Romanos aqui. Paulo usa uma analogia sobre semeadura. Será que ele aprendeu com Jesus? Semeadura, na qual o dinheiro é uma semente. Então, eu quero trazer para vocês, de uma maneira breve, em relação à semeadura, o que a semeadura se relaciona. Primeira coisa que a semeadura se relaciona é com a fé. Vamos voltar ao versículo 6. Lembre-se, aquele que semeia pouco, também colherá pouco. E aquele que semeia com fartura, também colherá fartamente. Para Paulo, então, ele faz analogia, o dinheiro o quê? É uma semente. Algo pequeno, algo que a gente acha que não vai dar em nada. E Paulo fala, o dinheiro, irmãos, é como uma semente. Naturalmente, se você... o tamanho da safra vai ser proporcional à semeadura. De modo que se você semeia pouco, naturalmente, você colherá pouco. Se você semeia em abundância, naturalmente você colherá com fartura, com abundância. Então, o que semeia pouco, colhe pouco. O que semeia muito, colhe muito. Irmãos, em qualquer área da nossa vida, semear é um baita desafio de fé. Semeadura envolve fé. Por quê? Porque a gente vê uma semente pequena e frágil, e a gente muitas vezes despreza o poder dela. A gente vê uma semente diante de uma terra grande, com clima desafiador muitas vezes, e a gente fala, será que vale a pena semear? Será que vai haver frutificação dessa semeadura? Semear é um ato de fé. Amém? Eu posso falar que, depois de que eu estive no sertão, eu compreendo muito mais esse semente. A gente vivia numa cultura, lá no sertão alagoano, agrícola. As pessoas plantavam, não para vender, mas para sobreviver. Plantavam feijão, plantavam milho, para a sua sobrevivência. Então, por conta das estações, a gente observava que as estações
geravam o comportamento das pessoas. E uma mulher, no caso, me marcou muito. Uma mulher chamada Nazaré. Uma senhora que a gente carinhosamente apelidava de Dona Nasa. Dona Nasa tinha mais de 80 anos, 83 anos. E ela também sofria de catarata. Não chegava quase nada. Aí você pode perguntar, o que a Nasa fazia? A gente pensava, curtia a aposentadoria, curtia os netinhos, os filhos. Não. Dona Nasa, em todo momento, em todo mês, que era para plantar ou para preparar a terra, Dona Nasa arregaçava as mangas e quase sem enxergar, com muita dificuldade para andar, ela ia para o terreno dela. Limpava o terreno, sozinha, num calor de 40 graus. Ia de manhãzinha, voltava à tarde, limpava o terreno. Aí no outro dia, arava a terra. No outro dia, adubava. Aí no outro dia, semeava. Eu, um garoto paulista, sem entender nada, cheio de ignorância, olhava para aquilo e falava assim, que desperdício de trabalho. Será que essa terra produz alguma coisa? Será que vai dar alguma coisa para a Dona Nasa? Não é melhor juntar e fazer uma cesta básica para ela e falar para ela ficar na varanda dela? Ingênuo. Pois bem, chegou o tempo da chuva, que ela já sabia, se ia vir muito ou pouco, só de olhar as nuvens. Veio a chuva, depois de alguns meses começava a brotar os feijões, os milhos, e Dona Nasa colhia, e muito, e jogava na minha cara que eu não sei nada. E eu ficava pensando, olha que interessante, a Dona Nasa, mesmo sem enxergar com os olhos naturais, ela semeava. E os nossos olhos naturais, irmãos, muitas vezes vai ser como o olhar da Dona Nasa, com um olhar turvo, talvez com catarata. Talvez os nossos olhares não vão contemplar o futuro. E muitas vezes essa falta de perspectiva nos deixa com medo. Os nossos olhos naturais não contemplam projeções boas. Por medo, por pouca fé. E quantas vezes a gente olha para essas perspectivas e por conta do medo, da pouca fé, a gente deixa de semear. Achando que se semear, não vai dar bom. Ah, não está boa essa terra. Ah, essa semente é pequena. Ah, essa terra. Então, por conta de medo, de preocupações, por conta de pouca fé, a gente não faz isso. Ó. Depois eu limpo, tá, pastor? E a Dona Nasa me ensinou essa lição. Ainda que seus olhos naturais estejam com catarata, ainda que seu físico esteja cansado, não deixe de semear. Não deixe de acreditar que Deus é o Deus da terra também, não só da semente. Irmãos, sabe o que eu aprendi com a Dona Nasa? Que os olhos da fé enxergam melhor que os olhos naturais. Se você tem olhos de fé, muitas vezes você vai fazer em contrapartida ao que os seus olhos naturais estão projetando. Talvez seus olhos naturais estejam projetando mal. Está projetando coisas ruins. Mas o que Paulo está falando? Igreja de Corinto, semeie por fé. Creia, enxergue pelos olhos da fé, não pelas suas perspectivas. Posso ouvir um amém? Então, a primeira coisa, e eu levo isso da Dona Nasa, é semear ainda que os seus olhos estejam com catarata. Em todas as áreas da nossa vida, irmãos, não só financeira. Semeie e acredite nas pessoas. Ah, esse cara não vai dar em nada. Esse ministério não vai dar em nada. Esse serviço não vai dar em nada. Semeie serviço. Semeie discipulado. Semeie tempo. Semeie esforço. E semeie também suas finanças. Amém? Segunda relação que nós podemos fazer com a semeadura está no versículo 7. Diz assim: cada um dê conforme determinou em seu coração, não com pesar ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. A semeadura tem relação com a fé, e a semeadura tem relação com a obediência.
E obediência é diferente de obrigação. Na obrigação a gente fala o quê? O que eu tenho que fazer? O que eu tenho que fazer? Na obediência, a gente reflete como nós devemos fazer. O texto diz, irmãos, que a semeadura e a oferta feita por obrigação não agrada o coração de Deus. Olha que interessante, os deuses pagãos simplesmente aceitam a oferta, independente da intenção do coração. Moloque, Baal, Astarote. Você não vê nos registros eles questionando a intenção do coração. O nosso Deus questiona não só a oferta, mas o que está no seu coração no momento da oferta. A doação que Deus aprova é uma doação feita com alegria, com obediência. De modo que se Deus não aceitar o seu coração no momento da oferta, Ele também não vai aceitar a sua oferta. Isso é muito duro. O texto diz que Deus avalia não só a oferta, mas o coração. Se não tiver alegria, se tiver feito por obrigação, por mais que você fez, Deus vai rejeitar. Você está falando, nossa, isso é muito pesado. De onde você tirou isso? Leia Malaquias. Esse é o ponto central do livro de Malaquias. A gente terminou ontem um estudo com jovens e foram 4 capítulos de bombardeio de Deus. Deus está falando, vocês estão oferecendo, o sacrifício estava sendo feito. O povo estava fazendo de qualquer forma. E Deus fala, experimenta oferecer isso para o governador. Veja se ele aceita. Deus fala, esse fogo que está sendo acendido é inútil. Esse sacrifício é inútil, porque o seu coração está longe de mim. E olha que Deus fala, quem dera algum corajoso fechasse a porta do templo. Porque para mim esse culto está sendo rejeitado. Porque o povo fazia, mas não por obediência, mas por obrigação. Não com alegria, mas eles falam, que cansativo servir ao Senhor. Na obediência, irmãos, eu voluntariamente me submeto à palavra de Deus. Na obediência, eu voluntariamente me coloco sobre o senhorio de Cristo. Inclusive, com as questões de finanças. Você está sendo obediente com o que a Escritura diz sobre os recursos financeiros? Você está voluntariamente submetendo a palavra de Deus sobre contribuição financeira? O tema dessa mensagem é generosidade financeira. E posso falar? Generosidade financeira tem tudo a ver com fidelidade financeira. Andam junto. Generosidade e fidelidade. Em 2019, eu estava como missionário em Brasília. E na ocasião, a gente tem momentos de intercessão, na qual a gente ora uns pelos outros. Quarta-feira, não posso esquecer daquilo. E eu estava orando com uma missionária da Venezuela. Uma missionária da Venezuela. E a proposta era, pergunte qual que é o motivo de oração e assim, e vice-versa. E eu perguntei para ela, qual é o seu motivo de oração, irmã? E a missionária da Venezuela disse, então, eu tenho visto que eu preciso pagar a sexta-feira agora. E eu não tenho dinheiro, não tenho recurso. E eu usei a frase que o crente mais gosta de falar, vamos orar. E comecei a orar, no sentido, Deus, abre alguém, abre as portas para abençoar essa irmã, que sexta-feira já está aí, Deus. E aí brotou na minha mente o versículo de Gálatas. Enquanto temos oportunidades, façamos bem a todos, especialmente aos da família da fé. Ai, eu só não falo que é o diabo, porque o diabo não vai citar um versículo desse. Mas aquilo me doeu, porque eu senti que Deus estava falando, em vez de orar, seja a resposta de oração. Só que tinha um problema. E aí, eu estava orando e depois eu perguntei, irmã, sem nenhuma promessa, quanto que é o visto? Ah, R$500. E eu tinha R$600 na minha conta naquela época. Eu falei, tem coisa errada, senhor, não é 10%? E aí eu falei assim, gente, confesso meu pecado, foi o dia inteiro com luta espiritual no meu coração. Deus, eu tenho 600 para dar 500, Deus, levanta outra pessoa, e aquele broto, não esquecendo de fazer o bem, especialmente a família da fé. Irmãos, foi uma luta, e na época não tinha Pix, ainda bem. E eu fui na agência,
do Banco do Brasil para tirar o dinheiro. Quando eu ia para a agência, eu ainda não tinha certeza que era para fazer isso. Eu tinha certeza que era de Deus, mas não tinha certeza que eu tinha coragem de fazer isso. Porque não era a primeira vez que Deus tinha me direcionado fazendo um negócio desse. E aí, quando eu cheguei no caixa, eu lembro que outro versículo brotou na minha mente. Um versículo de Lucas 16, na qual o Senhor Jesus disse: vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Vocês não podem ter dois senhores, porque você vai amar um e você vai odiar outro. Você vai se dedicar a um e você vai desprezar o outro. Você não pode servir a Deus e ao dinheiro, Raoni. E aí eu me rendi a Deus. Eu falei: Deus, eu não quero entregar por obrigação, quero entregar por obediência. Eu quero entregar com alegria no coração. Eu lembro que eu saquei o dinheiro e, num ato de fé, eu peguei o dinheiro e falei: Deus, eu não sirvo a mamon. Eu não sirvo ao dinheiro, por mais que eu não sei como eu vou pagar minhas contas, porque o Senhor quase zerou ela. Eu não sirvo a mamon, Senhor. Eu sirvo a Ti. E se o Senhor está me pedindo, eu vou fazer com alegria. Depois que eu saí, estava mais aliviado, não estava mais preocupado, pedi para a pessoa entregar para ela, e Deus supriu, irmãos. Deus supriu. A semeadura tem a ver com obediência. Obediência a quem? A Cristo Jesus. Se Jesus é o dono da sua vida, irmãos, Ele também deve ser o dono das suas finanças. Se Jesus é dono do seu coração, Ele também deve ser dono do seu bolso. Nós somos escravos de quem nós escolhemos governar, para quem a gente deseja entregar o governo da nossa vida. Vou repetir. Nós somos escravos de quem escolhemos para governar a nossa vida. Se você escolhe que o dinheiro vai governar a sua vida, você vai fazer tudo pelo dinheiro. Mas se você escolhe Deus, que vai governar a sua vida, você vai fazer tudo por Ele. Eu quero deixar bem claro que eu não estou querendo fazer com que a minha experiência se torne doutrina. Eu não estou querendo dizer isso, que a minha experiência é doutrina. Eu estou querendo dizer que nós devemos ter coração sensíveis a Deus também na área financeira. Amém, irmãos? Quem aqui está disposto a ouvir as loucuras de Deus sobre a sua vida? Qual é o lugar que o dinheiro ocupa na sua vida? Qual é o lugar que o dinheiro ocupa na sua vida, irmão? Ele é seu servo ou ele é seu senhor? Por fim, a semeadura tem a ver, sabe com o quê? Com generosidade. Vamos para o versículo 10. Aquele que supre a semente ao que semeia e pão ao que come, também lhe suprirá e multiplicará a semente e fará crescer os frutos da sua justiça. Vocês serão enriquecidos de todas as formas, para que possam ser generosos em qualquer ocasião, e por nosso intermédio, a sua generosidade resultará em ação de graças a Deus. Semeadura tem tudo a ver com generosidade. Por quê? Olhe no versículo 11. Vocês serão enriquecidos. Amém? Vocês vão ser enriquecidos. Para que possam ser generosos. A finalidade da prosperidade financeira é a generosidade. Se Deus está abençoando as suas finanças, você pode perguntar: por que, Senhor? Para que eu não sou merecedor? Não é. Mas saiba que, de acordo com o texto, a prosperidade da sua vida financeira tem propósito. Generosidade. A semente que se multiplica não é aquela que a gente come. A semente que se multiplica é aquela que semeamos. Na semeadura, há multiplicação. Semana passada, a gente, à noite, recebeu o pastor Daniel, que trabalha há mais de 15 anos na tribo Craô. E ele cutucou a gente semana passada sobre finanças. E ele lançou a pergunta: irmão, o quanto você gasta com você e o quanto você gasta com o seu próximo? Qual é a equivalência? Quanto que você se dedica às suas necessidades e o quanto financeiramente você se dedica ao outro? Quantas vezes eu e você deixamos de ser generosos porque fazemos contas demais na nossa cabeça? Eu vejo a necessidade,
Mas a minha mente de contador faz, mas se eu fizer isso, vai faltar para mim. Se eu puxar o cobertor aqui, vai faltar para a perna. Quantas vezes a gente deixa de ser generoso por ser muito racional? Toda vez que a gente duvida que Deus irá nos suprir, a gente deixa de ser generoso. Toda vez que somos infiéis na questão de finanças, significa que nós não acreditamos na fidelidade de Deus. Vou repetir. Toda vez que eu e você somos infiéis na questão financeira, no fundo a gente manda uma mensagem para Deus. Eu acho que o Senhor não é fiel. Eu acho que o Senhor não vai me suprir em tudo. Por isso eu tenho que deixar de ser generoso. Por isso que eu tenho que reter. Por isso que eu não vou semear. Mas toda vez que você crê que Deus vai suprir, que Deus vai fazer milagres, você se torna generoso. Independente se a conta bate ou não. Amém? E nós vivemos, irmãos, numa realidade de enriquecimento fácil. O brasileiro ama caminhos curtos. Enriquecimento fácil. Veja você as casas de apostas, as bets. Quantas bets surgem por aí? Ou os famosos tigrinhos. Quantas pessoas perdem tudo, ou saem do emprego, ou saem da faculdade, para investir tempo nesse tipo de investimento? O que é isso? Investimento curto, a curto prazo. Isso é pecado? Claro. Mas de acordo com a segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 9, o cristão não pode buscar enriquecimento rápido por meios ilícitos. O cristão segue um outro caminho. Qual caminho? O da semeadura. Um caminho árduo, irmãos. Um caminho que envolve esforço, suor. Um caminho que envolve fé, obediência e generosidade. Amém? Eu acho que todos os irmãos perceberam essa semana que aconteceu alguma coisa muito legal. Sabe o que aconteceu? O calor está voltando. Depois de tanto tempo, pude vir para o culto sem blusa. E eu fiquei pensando, essa semana, por conta do calor, eu e minha esposa, a gente estava dormindo com 4 cobertores no inverno. Muitas blusas. E essa semana a gente começou a tirar os cobertores, diminuir a quantidade, abrir mais a casa. E a gente brincou, nossa, o calor está voltando dando as suas caras. E um insight que eu tive foi o seguinte: cada estação, ela muda o nosso jeito de viver. Não é verdade? A gente muda o nosso comportamento de acordo com a situação. No frio, você usa blusa, bastante cobertor, come bastante caldo. Você se adequa de acordo com o clima. Já no verão, você tira a blusa, coloca um shorts, vai na sorveteria, no açaí. Eu fiquei pensando em relação a esse tema. Será que o Senhor não está nos chamando para viver uma nova estação na área de generosidade financeira? Será que o Senhor não está te chamando a viver uma nova estação na sua vida, na área de contribuição financeira? Porque essa mensagem, como todas as outras, irmãos, é uma mensagem prática. Eu não quero turbinar a sua mente com conceitos teológicos. Não é o objetivo de nenhum pastor aqui. Nós queremos uma igreja que ouve e aplica. E essa mensagem é extremamente prática. Por fim, contribuir é um ato de adoração. Daqui a pouquinho a gente vai estar cantando um louvor. E aí você vai falar, agora a gente vai adorar. Eu estava escutando uma mensagem, agora a gente vai adorar. Deixa eu falar para vocês, contribuição também é adoração. Por quê? Porque tudo que nós valorizamos, nós gastamos em direção. Tudo que nós valorizamos, nós contribuímos financeiramente a isso. Se você valoriza desenvolvimento profissional, você vai gastar em cursos, em pós, em graduação, licenciatura, mestrado. Se você valoriza isso, você financeiramente
as suas finanças vão apontar para isso. E não está nada errado, irmãos. Se você valoriza entretenimento, o seu dinheiro vai cair para o entretenimento. Se você valoriza futebol, você vai gastar com futebol. Na faculdade eu conheci um amigo que valorizava, sabe o quê? Relíquias. Umas relíquias estranhas. Ele gostava de bonecos da década de 80 e de 90. Ele queria colecionar aquilo. E aí um dia eu fui na casa dele e vários bonecos. E tinha um do Jaspion. E eu perguntei, quanto você gastou nesse boneco? Que na minha cabeça, minha mãe falava na loja de 99 de Jundiaí, compra só um. Então na minha cabeça era em torno de R$1,99, R$10. Os bonecos. Quanto que é esse boneco do Jaspion? 4 mil. Eu falei, o quê? Porque é uma peça muito difícil de encontrar, é só para colecionadores. E perceba, o que você valoriza é o que você investe. Se nós valorizamos o reino de Deus, não deveríamos investir no reino de Deus? Se nós valorizamos o corpo de Cristo, não deveríamos investir no corpo de Cristo? Amém? Então, que o Senhor gere em nós novas estações na contribuição financeira. Se você ainda não contribui, pergunte ao Senhor se não começou essa nova estação na sua vida. Se você já contribui financeiramente, pergunte se Deus não quer te levar a um nível mais desafiador. Novamente, não estou fazendo apelo à coerção de uma maneira imprópria, mas é bíblico, irmão. Adoração caminha junto com contribuição. Contribuição com adoração. Amém? Enquanto a equipe sobe aqui, eu queria nos dedicarmos a orar sobre esse tema, contribuição financeira. Enquanto eu oro daqui, você ora daí e apresente seu coração diante de Deus nessa questão. Pergunte a Ele se a sua semeadura está sendo agradável a Ele. Se pergunte, irmão, se você está fazendo por obrigação ou por obediência. Pergunte se Deus quer te levar a um novo nível de fé e a um novo nível de generosidade, para a glória dEle. Amém? Senhor, nesse momento, clamamos a Ti e pedimos que o Senhor venha falar ao nosso coração nesse momento, Deus. Deus, queremos Te adorar e Te servir em relação à contribuição financeira também, Pai. Senhor, nós declaramos que nós não servimos a Mamon, Deus. Nós não servimos a dois senhores, Pai. Nós servimos somente a Ti, Deus. Senhor, mostre em que áreas nós estamos sendo idólatras. Senhor, se é o caso, nos mostre se nós estamos idolatrando o dinheiro, Deus. Se nós estamos sendo escravizados pelo dinheiro, Pai. Senhor, nos perdoe das vezes que nós fazemos contas demais e deixamos de ser generosos. Nos perdoe das vezes que nós temos pouca fé e muita preocupação, Deus. Nos perdoe das vezes que nós esquecemos que o Senhor é o dono do ouro e da prata. Perdoe das vezes que esquecemos que o Senhor é dono da terra. Senhor, nós oramos não só por pão, mas por sementes, Deus. Pão diz respeito às nossas necessidades, mas sementes diz respeito à semeadura em prol da vida do outro, Deus. Senhor, derrame sobre as nossas vidas, nesse momento, sementes, Pai. Sementes para semearmos uns aos outros. Deus, nós clamamos e pedimos a Sua ajuda, Deus. Se há pessoas aqui que lutam nessa área de finanças, que o Senhor se apresente nesse momento de uma maneira poderosa e iluminadora, Pai. Que a Tua palavra venha nos conduzir a sermos uma igreja bíblica e uma igreja generosa. Porque toda igreja bíblica é uma igreja generosa, Pai. Nós assim clamamos a Ti, que o Senhor fale o nosso coração ao longo desses dias. E durante essa semana, Deus, eu oro por desafios financeiros que o Senhor vai nos colocar essa semana. E que a gente, por fé, venha semear. Por fé, por obediência, a gente venha semear. E em generosidade também, Pai. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém, irmãos? Convido a todos a estar em pé para louvar a Deus.